Atualizações Proféticas, Quinta Livre, com o pastor Giovanni Dias. Se aproxime de Deus, viva uma vida com Deus, ande com Deus, enquanto ainda nós temos tempo, porque enquanto a vida ainda há esperança. Pastor Carlos Cardoso. Tem muita gente que infelizmente nunca ouviu falar de profecia, começa a nos ouvir. E quando eu digo começa a nos ouvir, é eu, pastor Marcelo Carvalho, pastor Rafael Bittencourt, pastor Giovanni, pastor Napoleão Falcão. E aí começa a querer buscar conhecimento. Pastor Marcelo de Carvalho. Bom, eu vou mostrar para vocês hoje alguns acontecimentos recentes, né? Nós tivemos um terremoto bem expressivo no Peru, foram 6 graus na escala Richter, né? E pastor Josué Gonçalves. É muito importante o que você vai ouvir agora, para que possamos nos preparar para o que estará sendo ensaiado no dia 9 de julho pelo Fórum Econômico Mundial. Realização: Canal Povo da Fé. Povo da Fé, estamos ao vivo para o Brasil e o mundo, com certeza uma live, uma super live, onde nós iremos juntos abordar assuntos, né, atuais, atualizações proféticas, o que está acontecendo no mundo nesse exato instante, nesse tempo que nós estamos vivendo, que marca então aí um tempo profético que marca a volta do nosso Senhor Jesus. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo, nessa live. Você que está chegando agora, Daiane Silva, Silvio Santins, Célia Moraes, Samuel Santos, Amanda Antunes e todos os irmãos que já estão chegando. Chegou, já deixa o joinha para cima, já deixa o like, que é de extrema importância, porque assuntos como esse, cá para nós, né? Eles são segurados aqui por essa plataforma, porque eles não querem que você saiba a verdade. Eles não querem que você saiba a verdade. Mas você pode nos ajudar a ranquear e a alcançar outras pessoas com todas as informações que nós vamos passar aqui. Hoje eu estou com uma turma de peso aqui. Eu estou com uma turma, sabe, abençoadíssima, extraordinária. Tem uma irmã da Califórnia aqui, olha lá. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Se eu não me engano, é a irmã Luciana. Então, deixa o teu like aí, tá? Eu estou com uma turma hoje de peso, estou com o pastor Carlos Cardoso, estou com o pastor Marcelo de Carvalho, estou com o pastor Josué Gonçalves. O Rafa não pôde estar com a gente, tá? Ele está passando por alguns probleminhas pessoais lá no canal dele, né, uma perseguiçãozinha, então ele preferiu se isentar, pelo menos neste momento, e na próxima semana, aí ele vai estar conosco, ou na outra, tá? Ele falou, se der certo nessa, amém, se não der, na outra, porque toda quinta-feira nós vamos ter uma live de atualizações proféticas, quer seja aqui no canal Povo da Fé, quer seja no canal do pastor Carlos Cardoso, quer que seja no canal do pastor Marcelo, do pastor Josué, do Rafael, nós vamos aí nos juntar para, então, informar os irmãos e manter os irmãos a par de tanta coisa que está acontecendo e quantos absurdos, quantas coisas que eu vou falar por mim, eu tenho 30 anos de idade, eu sei que eu tenho essa cara de 17, não abaixa minha autoestima não, viu, meus irmãos? Mas eu nunca imaginei, não está travando mais não, pastor Josué, está tranquilo. Eu nunca imaginei viver esse tempo, ver o que eu estou vendo, viver o que eu estou vivendo. Nunca imaginei. Sabe, em todos os sentidos. Aquilo que eu vejo, que eu ouço, as informações que eu recebo, né, para justamente passá-las para vocês, né, informar vocês em tempo real, às vezes. Então, eu nunca imaginei. Inclusive, também viver esse tempo profético no âmbito espiritual. Eu estava comentando com o pastor Marcelo de Carvalho, e eu já vou colocá-los aqui,
comigo, já estou aguardando o pastor Marcelo, que foi resolver um probleminha na câmera dele, mas eu estava conversando com ele esses dias, e eu sinto no mais profundo da minha alma, sabe, que a volta de Jesus está muito perto. Muito perto. Sabe, eu sinto que Deus ele está muito perto de vir buscar a sua igreja. E isso é para quem tem uma intimidade com Deus, não estou dizendo que você não tenha, né? Eu estou falando por mim, porque eu sei do meu relacionamento com Deus. Mas aqueles que têm um relacionamento com Deus sentem isso. Eu já quero colocar aqui o pastor Carlos Cardoso. Pastor Carlos, o senhor sente isso também na sua alma? O senhor sente, sabe, eu não sei dizer, esse sentimento de que realmente, não só pelos acontecimentos, mas algo que vem de cima, nos dizendo que realmente estamos perto do fim? Paz do Senhor, pastor Giovanni, paz do Senhor a todos os irmãos, né, que estão nos acompanhando aí. Com certeza, pastor. Eu prego hoje acreditando que eu prego para a igreja do toque da trombeta e que muitos irmãos que nos ouvem, né, a todos aqui, pastor Marcelo, pastor Josué, o senhor, a todos que nos ouvem, que muitos não provarão a morte física, né, assim como Enoque foi transladado vivo, assim como Elias foi levado ao céu no redemoinho, nós não provaremos a morte, mas seremos arrancados com força dessa terra. E é a sensação de crente salvo, crente fiel. Essa é a sensação, né? Que nós estamos chegando num limite, né? De todos os lados nós estamos vendo que o cerco fechou, já não vai fechar, e que o nosso socorro vem de cima, né? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nós estamos vivendo aí o prenúncio, o apocalipse armado diante dos nossos olhos, né? E eu acredito, isso é algo particular meu, que o start do apocalipse é o arrebatamento da igreja. Então, a igreja sobe e vem o desenrolar da ira e do juízo de Deus. Então, hoje, o que nós estamos vendo de sinais é o princípio de dores ou algumas gotas do cálice da ira de Deus que está caindo na terra. Mas a humanidade caminha aí para o grande e terrível dia do Senhor, e a igreja caminha para as bodas do Cordeiro, para ser galardoada e para as bodas. Glória a Deus. Pastor Marcelo, eu estava falando com os irmãos que estão conosco aqui, para o pastor Carlos, pastor Josué, que a gente, conversando ainda ontem, a gente tocou nesse sentido de que há um sentimento no nosso coração, né, para aqueles que têm uma intimidade com Deus, de que, de fato, né, não só pelos acontecimentos que nos cercam, mas algo dentro de nós está gritando que Jesus ele está muito perto de voltar. E para a gente abrir essa live, eu quero aqui pedir para o pastor Marcelo iniciar falando para a gente acerca da marca da besta, o controle que nós estamos vendo ser implantado nesse tempo, na pandemia, o controle financeiro. O senhor acha que tudo isso é um preparo, é uma doutrinação, sei lá, ensinando as pessoas e adestrando-as, de certa forma, para o engano, né, o engano do anticristo? Bom, tá me ouvindo, pastor Giovanni? Sim. Bênção. Primeiramente, quero cumprimentar os irmãos aqui do canal, né? Povo da Fé, obrigado pelo convite, pastor Giovanni. Cumprimentar o pastor Carlos mais uma vez, né? Sempre muito atuante também, pastor Josué, todos os irmãos aqui. Até quero pedir perdão um pouquinho pelo atraso, pastor Giovanni, hoje foram muitos compromissos, correria, e eu não consegui, eu tive que arrumar algumas questões aqui para poder entrar. Sem dúvida, a marca da besta, né, pastor Giovanni, pastor Carlos, pastor Josué e todos os demais aqui ouvintes, ele não é
não é um acontecimento, né, repentino, é um processo, né? Quando a gente fala em marca da besta, a gente fala numa consequência de todo um processo que vai evoluindo dia após dia, né, pouco a pouco, porque você não pode ter a implantação da marca da besta de Apocalipse 13, quando a Bíblia diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Primeiro, a gente já consegue ter aí no começo do texto a amplitude a nível global, né? E faz que a todos. Esse todos vai envolver homem, mulher, rico, pobre, né? Os pequenos e os adultos. Então, precisa ter um sistema para operacionalizar tudo isso, precisa ter uma conectividade, precisa ter uma globalização econômica, que é o que o pastor citou ali. As coisas não acontecem repentinamente, né? Então, a gente está caminhando nesse processo. Você vê que no mundo já são mais de 6.000 criptomoedas, que são as moedas que são emitidas não por bancos centrais, mas por órgãos descentralizados, né? Com criptografia, com muita segurança, mas já há uma proliferação muito grande nessa questão das criptomoedas. Agora, os bancos centrais do Brasil, com o real digital, dos Estados Unidos, o Fed, que é o Federal Reserve, com o dólar digital. Você vê o bancos centrais na Europa, como o do Reino Unido, enfim, outras nações importantes emitindo as suas moedas. A própria, não vou citar aqui, né, mas os vermelhinhos de olhos puxados emitindo aí o Yuan digital. Então, quer dizer, tudo isso evoluindo para que as pessoas não sejam mais acostumadas a lidar com dinheiro em espécie, dinheiro físico, né? E a consequência direta e imediata disso é o controle, porque hoje você tem o controle dos seus R$10 que está no seu bolso, dos seus R$50, dos seus 100. Se você quiser gastar na padaria, na feira, no açougue, você faz liberalmente, né? Mas a partir do momento que você tem apenas números na tela do computador, que são as moedas digitais, né? Então, você já está dependente de alguém, de alguma instituição, seja ela Banco Central, que, de alguma maneira, gerencie tudo isso. Então, a partir do momento que você não se enquadra no sistema, porque você está descumprindo regras, enfim, você automaticamente vai ser cancelado desse sistema, né? E aí, claro, por isso que a obrigatoriedade de Apocalipse 13 traz essa questão de que ninguém vai poder comprar ou vender se não aderir a esse sistema econômico. Só para mim argumentar aqui a respeito também dessa era anticristã, agora fora do sistema religioso, dos templos, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Essa foto, tá? Essa foto aqui é um vídeo que eu fiz hoje no canal. É o último vídeo antes dessa live. Depois que terminar a live, vocês vão lá, vão assistir ele. É um comercial do Suco Tang, tá? E a gente sabe que existe a programação preditiva. Os pastores que estão comigo falam sobre isso. A programação preditiva, que é reprogramar o cognitivo das pessoas para aceitarem o novo normal, para fazer com que elas sintam uma sensação de conforto, de pertencimento. E está aqui muito claro, nesse comercial, eles mostrando que eles estão pregando essa era anticristã. Por quê, pastor? Porque se você observar bem aqui nessa fotografia, temos uma manifestação de crianças durante esse comercial. E esse comercial é sinistro, eles ensinam... o mundo precisa de pessoas que quebrem as regras, né? Que joguem mais coisas no chão. Tem o roxo no final, bem escancarado. Uma moça aparece com uma feição muito sinistra e com uma luz roxa, né? A gente sabe que o roxo é a cor de alta patente do satanismo. E aqui esse vídeo, para quem não assistiu ainda, tem aqui, olha, um cartaz azul, né, um cartaz de papelão com um símbolo azul e mais no canto à direita com um símbolo rosa, o mesmo símbolo, tá? O mesmo símbolo. Então,
tem 2 cartazes contendo o mesmo símbolo. Quer dizer, não era para passar desapercebido, era para realmente você ver esse símbolo aí. Que símbolo é esse? Isso aí é a cruz de Nero, tá? E também é tido como a cruz, pé de galinha. E de todo jeito tem a conotação de cruz. É considerado isso como um símbolo ligado ao satanismo. Estudando um pouco mais acerca desse símbolo, isso aqui, Nero, quando ele crucificou Pedro de cabeça para baixo, então esse símbolo está ligado a isso, o símbolo da queda dos cristãos, né? Representa ali também os braços quebrados ou caídos, ou seja, a queda dos cristãos. Então, é um comercial totalmente anticristão. Eles estão doutrinando as nossas crianças, os nossos adolescentes, até os adultos, que parece que não. A criança está vendo só ali o suco. Na verdade, esse comercial nem tem muito suco ali. Nem tem muito suco. É mais essa carga de informação, essa anunciação desse novo governo, né, de todas essas coisas. E aí está aí gritando para todo mundo ver. Eu acho que agora é o pastor Josué, né, gente? É o pastor Josué? Eu estou meio perdido aqui. Amém. Né? Pastor Josué, diante disso aqui, pastor Josué, a gente está caçando pelo em ovo, né? Ou realmente essa doutrinação ela está acirrada, ela existe, a era anticristã saindo das telas para as casas das famílias, né? Hoje as crianças têm acesso ao celular, ao tablet, à TV, e aí tem essa enxurrada de informação. O que o senhor me fala sobre isso, pastor? Então, a realidade é que, como nós estamos falando, né, para se implantar a nova ordem mundial, que é o próprio governo do anticristo, é necessário destruir, demolir o antigo sistema. Por isso que eles vêm com essa palavra mágica aí de nova ordem. Então, eles precisam destruir a antiga ordem. E a antiga ordem, ela é calcada, embasada no modelo judaico-cristão. Toda a civilização ocidental, ela é embasada no modelo judaico-cristão. E isso é um tremendo inconveniente para eles, o modelo judaico-cristão. Então, eles precisam destruir isso. E o modelo judaico-cristão, ele preza muito pela família, porque nós temos a família como a instituição divina. Ela é o que dá base para todo ser humano que vem ao mundo. Deus, na sua criação, após ter feito Eva da costela de Adão, a primeira coisa que ele fez foi o casamento, a instituição da família. E aí, então, o que ocorre? Quando a gente pega o Papa do comunismo com a sua Bíblia satânica, ele vai deixar claro que, para desmontar a antiga ordem, ele iria começar desmontando a família. Quem é o Papa do comunismo, do socialismo? Karl Marx. Qual é a Bíblia dos comunistas, dos socialistas? É o livro dele chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, esse Karl Marx, que era cristão, de origem judaica, família judaica, em um determinado momento, ele se revoltou contra Deus, abandonou a fé, virou as costas para Deus, e da mesma forma que Lúcifer, Satanás, se levantou contra Deus, ele também se levantou contra Deus. E ele virou um verdadeiro satanista. E ele se dispôs no seu coração em destruir Deus e tudo que diz respeito a Deus. E aí, então, no argumento de implantar uma sociedade justa e igualitária,
ele estabeleceu o comunismo. E aí, então, para estabelecer o comunismo, eles diziam que era necessário destruir o capitalismo, que é o que dá ao homem o direito de ter a sua propriedade mediante o seu esforço, mediante o seu trabalho. E qual o argumento que esse satanista utilizou? Olha, a propriedade, ela começa quando o homem se casa. Ele se casa, ele passa a ter uma mulher. Aí depois vem os filhos, ele passa a ter os filhos. Aí depois, com essa família, ele compra uma casa, passa a ter uma casa, compra uma chácara, passa a ter uma chácara, passa a ter um carro. E aí, então, se origina esse capitalismo desenfreado. Então, no seu argumento, Karl Marx, ele diz o quê? Para destruir o capitalismo, eu tenho que começar destruindo na sua raiz. E a raiz de tudo isso é a família. Se eu acabo com a família, o homem não vai ter mais a mulher. O homem não vai ter mais o filho. O homem não vai ter mais uma casa. Tudo vai ser em comum. E a realidade é que esse discurso é no intuito de trazer uma justiça, de trazer uma igualdade, padronizar a sociedade, nivelar a sociedade, né? E para isso, então, ele se dispôs que ele deveria destruir a família, e destruindo a família acabaria com a propriedade privada, com o Estado, e tudo se tornaria comum. Então, isso que nós estamos vendo aí está também bem alinhado com a propaganda do BK. Né? A propaganda do BK também foi em torno de crianças. Por que eles estão utilizando muito crianças nessas campanhas publicitárias? Porque a psicologia, ela diz algo, que todo ser humano, ele tem 70% do seu caráter, da sua personalidade, forjado até os 7 anos de idade. Após os 7 anos, poucas coisas conseguem se alterar. E tanto é que isso tem um sentido até mesmo bíblico, porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Não é o jovem, não é o idoso, não é o homem, ensina o menino. Né? É uma fase em que o ser humano está como uma esponja, suga tudo. Então, ao trabalhar com as crianças, eles já estão desestruturando tudo isso no íntimo das crianças, no interior das crianças. Então, isso é um trabalho de engenharia social desenvolvida pelo inferno para confrontar também contra a família. Então, quando a gente vai avaliar todas essas campanhas publicitárias que está tendo agora, utilizando-se de crianças, do dia 12 de junho, do Dia dos Namorados, utilizando todo tipo de pares. Eu digo pares porque não pode se chamar de casal, né? Isso de maneira biológica e gramática, né? Eu já até expliquei isso aqui. Por que não pode se chamar aquilo de casal? Porque o termo casal ou casamento tem na sua origem etimológica a palavra acasalar. E seres do mesmo sexo não acasalam. Logo, é impossível biologicamente e gramaticamente ter casal de homem com homem, mulher com mulher, e por aí vai. Casal só de sexo oposto, pela etimologia da palavra e pela biologia. Posto isso, eles estão utilizando em todas essas campanhas publicitárias, de Dia do Namorado, Dia das Crianças, essas campanhas aí usando que o BK fez, essa daí agora, tudo utilizando criança, tudo para destruir a família. E sem família não se tem sociedade, não se tem a igreja. Sem família não se tem pessoas estruturadas. E dessa maneira, todo ser humano se torna uma presa fácil nas garras de Satanás. E tanto é que isso é tão importante para eles, que eles agora estão tornando obrigatório você colocar as suas crianças nas escolas cada vez mais cedo. Antigamente, você era obrigado a colocar a sua criança na escola quando ela fizesse 7 anos, para entrar no primeiro ano, que era o antigo primário. Né? Agora, não. Em vários países por aí já é obrigatório você colocar a criança lá com 3 anos de idade.
E isso também já está vindo para o Brasil. Eles querem cada vez mais cedo estar com as nossas crianças sob o seu domínio, sob o seu comando. E eu costumo dizer o seguinte, tá? Para os pais que estão nos ouvindo, para as mães que estão nos ouvindo. Professor não educa o teu filho. Escola não educa teu filho. Quem tem que educar o seu filho é você. A escola vai trazer conhecimento, o conhecimento das ciências básicas, né? O conhecimento para ele se tornar um bom profissional, conhecimento de ciência, de geografia e coisas do gênero. Agora, educação não está a encargo de professores. Educação é responsabilidade dos pais. Professor não educa criança de uma pessoa que tem um bom senso. O meu filho, minha filha, quem educa sou eu, não é professor, não. Sabe? E é por isso que eles querem cada vez mais cedo nossas crianças na escola, para educá-las e tirar de nós o papel que foi incumbido por Deus de educá-las no caminho em que devem andar. Então, tudo isso aí, pastor Giovanni, é uma campanha covarde, desenfreada contra essa instituição chamada família e que tem como base fundamental dessa destruição o marxismo, que é a base da nova ordem mundial. Tanto é que a base da nova ordem mundial, que o país que eles têm como modelo para expandir aquele tipo de política no mundo inteiro é aquele lá da Ásia, o dragão vermelho. É um modelo para eles. Aquele lá é o modelo ideal. Qualquer pregador da nova ordem mundial, qualquer senhor do mundo, ele vai falar o modelo ideal para se expandir no mundo inteiro é o modelo do dragão vermelho. É isso que eles querem. A referência é aquilo lá. Você está entendendo? Então, cabe a nós defender, proteger nossas crianças e entender que o papel de educá-las é nosso, não é de professor. Essa pergunta aqui do André é interessante. O pastor Josué, eu vou passar para o senhor comentar sobre isso, e nós estamos caminhando aqui. Não quero enfadar os irmãos, mas os assuntos aqui são bons, né? Preste atenção. Ele está perguntando aqui, quando resetar tudo, o dinheiro dos bancos tem chance de sumir? Isso pode acontecer, pastor Josué? Olha, para quem é mais novo aí, talvez não se lembra, né? Mas sem nenhum ataque cibernético, num período em que um homem chamado Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil, milhões de brasileiros dormiram com 50 mil reais na conta, 100 mil reais na conta, porque naquela época tinha uma inflação monstruosa, né? E tinha muitas pessoas que chegavam a vender casas, vender imóveis, patrimônios, para aplicar dinheiro no banco, porque a inflação era tão terrível que o juro era por noite. Havia uma aplicação naquela época que se chamava overnight. Então, as pessoas colocavam lá 100 mil reais numa conta e aplicavam em overnight, ele ganhava dinheiro por noite, e era muita grana, né? E aí, então, o que ocorre? Gente que vendeu casas, que pegou indenização de empresas, 20, 30 anos, jogou tudo nesse tipo de aplicação, num belo de um dia, acordou com a conta zerada. Sumiu o dinheiro de todo mundo. Sumiu o dinheiro de todo mundo. Não deram satisfação. E depois de muitos anos, pagaram do jeito que deveria, ou acharam que deveriam se pagar. Isso aconteceu no Brasil. Né? Isso aconteceu no Brasil. Agora, imagine no meio e no sistema em que nós estamos vivendo, aonde está se trabalhando para a implantação de um governo mundial. Então, isso daí é bem possível, sim, acontecer. Tanto é que, independente de sumir todo ou não o dinheiro, é importante nos dias em que nós estamos vivendo, enquanto está esse impasse aí, desse ataque cibernético, na medida do possível, a pessoa ter uma reservinha em casa, em espécie, tá? Porque, como já foi dito aí, né? Em 2019, antes dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, 2 meses antes dela ser anunciada e propagada ao mundo,
houve uma simulação com os seguintes órgãos: ONU, Fórum Econômico Mundial, todos os atores que estarão no Cyber Polygon, agora dia 9 de julho, estavam nessa simulação lá de outubro de 2019. E 2 meses depois, o mundo foi presenteado com esse bichinho que está aí, né? E agora, os mesmos que estavam no evento 201 de outubro de 2019, fazendo a simulação lá, são os mesmos que vão estar agora em 2021 no Cyber Polygon. Então, o que eu costumo dizer? O que é essa crise sanitária que nós estamos vivendo aí? Como nós já falamos aqui, eles estão fazendo um trabalho de engenharia social, preparando a sociedade, condicionando a sociedade para aceitar um novo modo de vida, um novo modo de viver, um novo modo de economia, e um novo modo de política, um novo modo de religião. E para isso eles estão condicionando as pessoas. E para condicionar as pessoas, existe um trabalho científico chamado engenharia social. E aí, então, o que acontece? Eles estavam trabalhando nessa engenharia social já há décadas. Porém, não sabemos o que foi que eles viram no mundo espiritual e eles acharam que deveriam acelerar esse trabalho de engenharia social. Eles achavam que deveriam agilizar. E aí, então, o que acontece? Quando você está trabalhando num laboratório e está preparando uma reação química, qual é a maneira, o que você usa para acelerar essa reação química? Você utiliza-se de um catalisador. O catalisador ele tem a função de acelerar uma reação química. Você está entendendo? Então, da mesma forma, eles fizeram esse trabalho de engenharia social. Eles precisavam de dar uma agilizada, um up, porque eles descobriram, sentiram, receberam alguma informação do mundo espiritual que precisavam agilizar algumas coisas. E, para isso, eles precisavam de fazer o quê? Colocar um catalisador. Então, esse primeiro evento que aconteceu aí, dessa crise sanitária aí, na realidade, isso é um catalisador. Por que eu digo que isso é um catalisador? Inúmeras normas, regras, leis que foram implantadas do dia para a noite no mundo. Se não fosse essa crise, eles demorariam décadas para condicionar a sociedade para aceitar essas normas, para aceitar essas regras. Mas, por conta desse catalisador, a toque de caixa, eles conseguiram enfiar a goela abaixo coisas que seriam inaceitáveis fora de uma crise sanitária como a que estamos vivendo. Então, coisas que eles iriam demorar 5, 6, 7, 10 anos para fazer com que a sociedade aceitasse através de um trabalho de engenharia social, eles conseguiram em questão de meses. Por exemplo, se você falasse assim, há 2, 3 anos atrás, você acredita que eles vão lançar um decreto e do dia para a noite vão fechar todas as igrejas no mundo? Ah, você está louco, você é teoria da conspiração? Nunca! Não tem homem para fazer isso na face da Terra. Nunca! Quê? Fechar todas as igrejas no mundo? Parar o culto de todas as igrejas do mundo, todas as religiões? Não acredito, isso não. Isso aí é teoria da conspiração. Nós não vimos isso com os nossos olhos, num toque de caixa, todas as igrejas fechadas em um toque. Nós não vimos comércios baixando a porta em um toque. Nós não vimos todos ficando em casa, todos usando focinheira. Ou seja, eles fizeram um trabalho de amestramento, igual você amestra um cãozinho, cachorro. É o que eles fizeram com a humanidade, com a sociedade. Você está entendendo? Então, o ser humano ele foi amestrado em questão de meses, coisas que demorariam décadas, e isso através desse catalisador. Né? Pois bem, mas a realidade é que esse catalisador não atingiu o que eles esperavam. Eles esperavam um estrago um pouco maior do que isso. E aí, então, o que ocorre? Eles vão partir agora para um segundo catalisador. E esse segundo catalisador
é esse ataque cibernético. E eles sabem que isso aí vai ser muito mais devastador do que o anterior. Por quê? Já estão fazendo testes disso, como o pastor Carlos frisou muito bem aí, né? Eu não me recordo se ele citou a respeito do oleoduto que cobre toda a costa leste dos Estados Unidos, né? Que foi hackeado, aquele oleoduto, né? E hackeado, eles conseguiram interromper 45% do abastecimento da costa leste dos Estados Unidos, com tecladas, com ataque cibernético, né? Eles utilizam-se hoje de um programa chamado ransomware. Esse ransomware, ele entra dentro do sistema, criptografa o sistema, e a partir disso, eles falam, está criptografado, e a gente só libera essa criptografia mediante pagamento de resgate. Assim foi com a JBS, assim foi com esse oleoduto do leste lá dos Estados Unidos e outros ataques menores, mas já fizeram algumas simulações pequenas, né? E agora, então, estão preparando uma simulação para o dia 9 de julho. E é óbvio, né, que é por isso que o pastor Giovanni já frisou aí, que a Rússia já fez um teste, né, de desplugar a sua internet da mundial, para ver como é que iria se sair. Tudo isso porque já avisando isso, não é verdade? Então, a realidade é essa, né? O Klaus Schwab falou com todas as letras, sem nenhum rodeio, tá? Um apagão de cibernético, um ataque cibernético deixará a crise sanitária atual como café pequeno. Vai ser café pequeno, perto do estrago e da devastação que ela vai proporcionar no mundo. Você já imaginou o que é todos os hospitais parados? Todos os hospitais sem equipamentos funcionando? É o que o pastor Giovanni falou aí. Tem pessoas que falam assim, mas eu vivo sem internet, eu não estou mais... Não, a internet não é usada só para isso, não. Tudo hoje depende da internet. Eu falei para ele, aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, principalmente a linha amarela de metrô aqui, já não tem mais operador, não é mais maquinista que está lá dirigindo o metrô. Os metrôs aqui andam sozinhos, sem ninguém. O metrô aqui anda sozinho, sem ninguém. Ele para nas estações, abre as estações, se tem algum problema, ele fecha a porta, ele abre a porta, faz tudo sozinho. Então, imagine só, todos os hospitais travando, sem funcionar. Justamente, centros cirúrgicos que utilizam tudo desses equipamentos digitais, né? E o que acontece é o seguinte, nós falamos da terceira G mundial, né? E diferente do que muitos pensam, a terceira G mundial não se utilizará armas nucleares. Por quê? A arma nuclear hoje, ela se tornou o quê? É simplesmente uma garantia para o meu país. Só para mim poder sentar na mesa de igual para igual. Então, qualquer país que tem uma arma nuclear, ele senta de igual para igual com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China e por aí vai. Então, a arma nuclear só serve para isso hoje. Mas até mesmo já existe um tratado que ninguém pode usar a arma nuclear. E se usa, ele vai ter uma retaliação do mundo inteiro contra ele. Então, a terceira G, diferente do que muitos pensam, não se valerá de armas nucleares, mas se valerá de armas escalares. Serão ataques sônicos, ataques de pulso elétrico direto, ataques de micro-ondas. A esses dias, a esses tempos atrás, vimos aí autoridades que estavam até mesmo pessoas da CIA no meio, que sofreram esses tipos de ataques, que eles chamam de síndrome de... Como chama a capital de Cuba lá? Havana. Síndrome de Havana. Por quê? A primeira vez que isso aconteceu foi na Embaixada dos Estados Unidos, lá em Havana. Sofreu um ataque sônico ou de micro-ondas. E todos os funcionários da embaixada tiveram que sair correndo para fora, sentindo náuseas, dor de cabeça, tontura, desmaio, enjoo. E são testes de armas escalares. Então, as armas da terceira G mundial serão diferentes da segunda. Por exemplo, com um pulso elétrico direto em uma usina, como a usina de Itaipu, eles podem interromper a energia elétrica da metade do Brasil.
com ataque de pulso elétrico. Ali, você está entendendo? Então, as armas da Terceira Guerra Mundial vai além da nossa imaginação. Esquece bomba atômica, esquece arma nuclear. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou usar uma arma que eu posso destruir vidas, que eu posso brecar o seu sistema, que eu posso brecar a sua hidrelétrica, que eu posso parar as suas torres de transmissão de energia elétrica, que eu posso parar o seu sistema de água, os seus oleodutos, te deixar quebrado e depois assumir o teu país sem nenhum estrago. Eu só vou lá, descriptografo tudo que eu criptografei, tudo que eu travei, boto para funcionar de novo e conquisto um país inteirinho, sem prejuízo. Ao passo que, se eu ataco um país com arma nuclear, aquilo ali ficará condenado por décadas e talvez, dependendo desse ataque, nunca mais poderá se pisar naquele solo, como é o caso de Chernobyl. Você está entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, as armas que eles utilizam hoje são armas escalares, são armas de pulso elétrico, armas de micro-onda, energias diretas, é o que vai acontecer. E a realidade é que este ataque, esse apagão cibernético, ele pode acontecer muito bem, sem utilizar nenhum hacker, simplesmente com uma descarga monstruosa de pulso eletromagnético em centrais, em nuvens, e por aí vai. Então, este ataque cibernético que está sendo previsto aí, eu chamo de um segundo catalisador para agilizar mais algumas coisas e preparar o mundo para receber o governo do anticristo. Peraí. Não, olha. Rapaz do céu. Vou falar o quê, pastor Carlos? Vou falar o quê, pastor Marcelo? Foi bom. Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos esperando você. Até mais!